O Atlético Mineiro está fazendo uma temporada impressionante em 2024. Já garantiu a vaga na Copa do Brasil contra o Flamengo e já está com um pezinho lá na Libertadores. Será que o Galo leva um título esse ano para casa? Já ativa as notificações e segue a gente nas nossas redes para você não ficar de fora de nada do que acontece no mundo do futebol. Hélio, tô aqui vendo no seu livro que o Atlético Mineiro já conquistou 49 vezes o Campeonato Mineiro, o que faz dele o maior campeão estadual de Minas Gerais. O que você pode contar pra gente sobre esse grande time, também conhecido como Galo? É um dos times mais importantes do futebol brasileiro. Tem fundado em 1908, bem antigo. Lá em Minas Gerais sempre teve como grande rival o Cruzeiro, mas tem um detalhe. O Cruzeiro considera o Atlético Mineiro como um grande rival, mas o Atlético considera como grande rival dele o Flamengo. A torcida, a massa atleticana, considera que os grandes rivais deles é o Flamengo. E agora a gente vê aí, mais uma vez, uma final da Copa do Brasil que promete ser eletrizante. Flamengo e Atlético Mineiro. Realmente, o Atlético tem feito história. Agora, essa história do Atlético já vem de longa data. Por exemplo, a origem do Galo. O Galo, esse apelido de Galo, surgiu em 1930, quando os jornalistas começaram a dar esse apelido, porque era muito popular naquela época as rinhas de galo, aquelas brigas. E existia um galo preto e branco naquela época lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que era incrível. O galo era muito bom, ganhava praticamente todas. E a imprensa começou a fazer uma associação aí, porque normalmente galo é bom de briga, é guerreiro e luta até a morte. Era mais ou menos o símbolo do Atlético Mineiro. Um time aguerrido, sempre foi um time aguerrido. Você pode ver aí na história dele, sempre está dando trabalho para os grandes de São Paulo e Rio, está sempre lutando, ressurge das cinzas. Quando você pensa que o time está numa situação ruim, eles vêm e começam a ganhar novamente. Então, é mais ou menos em função, fazendo essa analogia, que a imprensa mineira começou a dar apelido de galo para o Atlético Mineiro. Mas essa situação, ela não se consolidou de imediato. Mas aí, em 1945, a Folha de Minas criou a Charge e ali o Galo pegou o nome de Mangabeira. E em 1950, o meio-campista Zé do Monte entrou com o Galo debaixo do braço. Ali realmente se consolidou o Galo como mascote do Atlético Mineiro. E depois parece até que deu certo essa união, porque sempre o Galo está acompanhando as guerras, as lutas que o Atlético Mineiro vem enfrentando em todas as circunstâncias. Foi lindo, inclusive, de se ver naquele jogo, na última edição, o Galo surgindo lá de cima, no meio da torcida. Foi bastante interessante. O Galo está sempre criando, sempre inovando. É um dos times que representam o orgulho do futebol brasileiro. Além disso, Hélio, é um time que coleciona vários títulos. Além da Tríplice Coroa, 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, e também foi o primeiro time a ganhar um campeonato brasileiro em 1971. Sem contar que deixou aí vários ídolos para o futebol brasileiro, né, Hélio? O interessante de se notar aí é que o futebol brasileiro, oficialmente, esse campeonato, esse brasileirão que a gente tem, ele começou nesse modelo em 1971 com 20 clubes. Depois foram crescendo, foram para 44 clubes, foi até chegar no ápice em 2000, que nós tivemos 116 clubes na primeira divisão. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro, mas o mais importante também é que o Atlético tem um legado muito interessante, muito importante no futebol brasileiro, que são os atletas que ele nos presenteou. Desde o Dadá Maravilha, que encantava os gramados aí também, um grande craque, até Toninho Cerezo, maravilhoso, Reinaldo. Hoje a gente vê aí o Hulk brilhando nos gramados também. No último jogo agora, o Davidson. E você vê que eles sempre, parece que o time mantém uma consistência. Você vê, por exemplo, a Tríplice Coroa em 2021,
e ganhou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, você vê que agora ele está brigando mais uma vez pela Copa do Brasil com o Flamengo e praticamente já está a ponto de decidir a final da Libertadores em Buenos Aires contra o Botafogo. Porque com o resultado que ele teve de 3-0 contra o River, o jogo de volta, dificilmente o River tira essa diferença. Pode ser, mas não vai ser fácil. E o Botafogo, com 5-0 em cima do Peñarol, dificilmente também não vai para as finais. Então a gente já tá se desenhando aí o Atlético Mineiro participando de 2 grandes jogos nesse final de temporada. Final da Copa do Brasil contra o Flamengo e final da Libertadores contra o Botafogo. É um time realmente de respeito. Falando nisso, a massa atleticana é conhecida como uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. E também é conhecido por ter introduzido o mascote dentro do campo. É verdade isso, Hélio? Realmente essa torcida é eletrizante e essa história é real. Foi o primeiro mascote a entrar dentro de campo e a partir daí começaram a surgir outras histórias, outros clubes foram repetindo também, veio o Palmeiras com o porco dentro de campo, veio o Flamengo com o urubu, veio essas histórias todas depois foram sendo replicadas, mas o Atlético Mineiro foi o primeiro a entrar com um mascote dentro de campo. E tem dado certo, né? Parece que está fazendo sucesso, né? Os torcedores enviaram algumas perguntas para nós. Entre elas está aqui: qual é o maior ídolo da história do Atlético? Reinaldo ou Hulk? Sem dúvida alguma, o Hulk é um grande jogador, mas o Reinaldo trouxe grandes alegrias para a gente na seleção brasileira. É um atacante, inclusive inspirou o Romário, é um grande atacante da década de 70, mas realmente, sem dúvida, muito superior ao Hulk. O Hulk hoje faz sucesso, um grande jogador, muito importante na história do Atlético Mineiro, mas Reinaldo, sem dúvida, o grande ídolo. O Atlético precisa focar mais no Brasileirão ou seguir com tudo nas Copas? O Brasileirão já era para o Atlético. Isso aí é muito mais fácil ele focar agora na Copa do Brasil, que é mais um título importantíssimo para ele, e contra o Flamengo, que é o principal rival deles na atualidade, e a Libertadores é outro sonho. Imagina, ganhar a Libertadores do Botafogo em Buenos Aires, vai ser maravilhoso para eles. O futebol, o Campeonato Brasileiro, ele só tem que se cuidar ali para não perder muitos pontos, já estão aí, faltam aí 8 rodadas ainda, mas ele não tem chance. Não tem como ganhar o Brasileirão mais. É só cuidar para não cair, pronto. E o Daverson? É seleção? Ele merece uma chance? Ainda não provou muita coisa, não. Está indo bem, mas vamos ver. Agora, também do jeito que está essa nossa seleção brasileira aí, eu acho que é o Davidson, o Davidson, o Anvidson, qualquer um aí. Pelo menos está fazendo nessa gol, seleção. Né, está fazendo gol, né? Será então que 2024, em termos de conquistas, pode ser comparado a 2013? Não responde não, Hélio, porque eu deixo para vocês essa resposta. Responde aqui pra gente, já segue os nossos canais para você não ficar por fora de nada do que acontece no mundo do futebol.